Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos fazer um mergulho profundo no espectro dos transtornos obsessivo-compulsivos. A ideia aqui é construir um arcabouço clínico sólido, sabe? Desde a compreensão, passando pelo diagnóstico, até o manejo. Tudo para a gente aprimorar nosso raciocínio e, claro, nossa prática baseada em evidências. Vamos lá? Bom, a nossa discussão vai ser bem estruturada, dividida em 5 partes. Primeiro, a gente define o que é esse espectro obsessivo-compulsivo. Depois, vamos usar o toque como nosso modelo clínico principal. A partir daí, a gente explora os diagnósticos relacionados e os diferenciais, que é crucial. Na sequência, falamos da abordagem terapêutica integrada e, para fechar, a gente consolida o prognóstico e aqueles pontos-chave que todo mundo precisa levar para a prática. Certo. Vamos começar definindo essa família de transtornos. Olha, não é à toa que o DSM-5 agora tem um capítulo inteiro só para eles. Sabe por quê? Porque a evidência de que eles estão interrelacionados só cresce. O que eles têm em comum são essas características marcantes, como as preocupações, as obsessões e os comportamentos repetitivos. Agrupar tudo isso tem uma utilidade clínica gigantesca, porque nos força a pensar e avaliar essas condições de forma conjunta. E qual é o cerne, a psicopatologia fundamental desse espectro? É exatamente isso aqui. A presença de obsessões, que são aqueles pensamentos, impulsos ou imagens intrusivas e indesejadas, e ou as compulsões, que são os comportamentos repetitivos ou até atos mentais que o paciente realiza em resposta. É essa dinâmica, essa dança entre obsessão e compulsão que serve como o pilar que unifica toda essa família de transtornos. Ok, então dentro desse espectro nós temos vários personagens importantes. O toque, claro, que vai ser nosso protótipo, mas também temos o transtorno dismórfico corporal, o transtorno de acumulação e os chamados comportamentos repetitivos focados no corpo, como a tricotilomania e o transtorno de escoriação. E claro, as formas induzidas por substâncias ou outras condições médicas. Entender as particularidades de cada um deles, essa é a chave para o diagnóstico preciso. Muito bem. Agora vamos nos aprofundar no toque. A ideia é dissecá-lo, entendê-lo a fundo, porque ele é o nosso protótipo clínico. Se a gente entende bem o toque, a gente cria uma base, um alicerce sólido para depois compreender as nuances de todos os outros transtornos do espectro. Para a gente contextualizar, vamos pensar num caso clínico bem clássico. Imagina só, um paciente de 28 anos que relata passar mais de 3 horas por dia verificando fechaduras, aparelhos e interruptores. E por quê? Porque ele é movido por um pensamento intrusivo, uma obsessão de que a casa vai pegar fogo. Esse caso ilustra de forma perfeita o critério B do DSM-5. As obsessões e compulsões tomam tempo, muito tempo, mais de 1 hora por dia e, claro, causam um sofrimento clínico enorme ou um prejuízo funcional devastador. A vida do paciente, de fato, é sequestrada por esses rituais. E aqui a gente precisa ter essa distinção muito clara. De um lado, as obsessões. São eventos mentais, certo? Pensamentos, imagens, intrusivos, indesejados e, um ponto-chave, egodistônicos. O que isso significa? Significa que o paciente reconhece aquilo como um produto da sua própria mente, mas ele não quer aquele pensamento ali. Causa uma ansiedade, um sofrimento absurdo. E do outro lado, as compulsões. Elas são a resposta, a ação. Seja um comportamento repetitivo ou um ato mental, a função é sempre a mesma: tentar neutralizar aquela ansiedade ou magicamente prevenir o evento terrível que a obsessão anuncia. Um ponto muito importante é que o conteúdo das obsessões e compulsões não é aleatório, sabe? Ele tende a se agrupar no que a gente chama de dimensões de sintomas, e aqui estão as mais comuns. Por exemplo, a dimensão de contaminação. O medo de germes leva a quê? Rituais de limpeza, lavagem excessiva das mãos. A necessidade de simetria e ordem, de que as coisas estejam perfeitas, leva a rituais de organização, contagem. Temos também os pensamentos proibidos, de natureza agressiva, sexual, religiosa, que geram rituais mentais, busca por reasseguramento. E por fim, a dimensão do medo de causar dano, ou da dúvida patológica, que leva a verificações intermináveis. É fundamental lembrar que um mesmo paciente pode ter sintomas de várias dimensões ao mesmo tempo. E como é o curso clínico do toque? Bom, ele tem um padrão relativamente bem definido. A idade média de início fica ali por volta dos 19 e 20 anos. Mas olha que interessante, 1 em cada 4 casos já começa bem cedo, aos 14 anos. A gente observa um início mais precoce em meninos, muitas vezes associado com transtornos de tique. Já na vida adulta, as taxas são um pouquinho maiores em mulheres. E aqui vem um ponto crucial, fundamental. Sem tratamento, o curso é crônico. Crônico, com flutuações, períodos de melhora, período de piora, mas a remissão espontânea em adultos é muito, muito rara.
Agora, um especificador diagnóstico que a gente precisa sempre avaliar, o nível de insight. Ou seja, o quanto o paciente reconhece que suas crenças obsessivas são irracionais. Cerca de metade dos pacientes tem um insight bom ou razoável. Eles sabem, ou pelo menos suspeitam, que aquilo provavelmente não é verdade. Mas um terço tem um insight pobre. E uma minoria, mas uma minoria significativa de até 15%, tem um insight ausente, com convicção delirante. A pessoa realmente acredita naquilo. Então, a mensagem aqui é: avaliar o insight é fundamental. Por quê? Porque o insight pobre está diretamente associado a um pior prognóstico e, claro, vai exigir abordagens terapêuticas diferentes. Ok, estabelecemos uma boa base sobre o TOC. Agora, a gente entra no que eu chamo de a arte do diagnóstico diferencial. Com essa base sólida que construímos, vamos explorar os outros transtornos do espectro, focando nas semelhanças, claro, mas principalmente no que os diferencia. É aqui que o bom clínico se destaca. Vejam este mini caso. Um paciente totalmente preocupado com uma suposta falha no nariz. Ele passa horas no espelho, evita sair de casa, sendo que essa falha é imperceptível para qualquer outra pessoa. Isso é o transtorno dismórfico corporal. Percebem? A estrutura é muito parecida com o TOC. Tem a preocupação, que funciona como uma obsessão, tem os comportamentos repetitivos, como se checar no espelho. A crucial diferença é o conteúdo. A preocupação é exclusivamente focada em defeitos percebidos na aparência física. Agora vamos para o transtorno de acumulação. A cena é essa. A casa de um paciente está com os espaços completamente inutilizáveis pelo acúmulo de jornais, correspondências, objetos, e ele sente um sofrimento imenso só de pensar em jogar qualquer coisinha fora. Aqui, o núcleo do problema não é uma obsessão clássica, como o medo de contaminação. É uma dificuldade persistente em descartar coisas, motivada por uma necessidade que ele percebe de guardar aquilo e pelo sofrimento que o descarte causa. O resultado? A casa perde sua função. E este ponto aqui é ouro, um ponto de diagnóstico fundamental. Acumular coisas pode ser um sintoma do TOC, mas a motivação é completamente diferente. No TOC, o paciente acumula porque o ato de descartar está ligado a outra obsessão. Por exemplo, ele não joga fora um jornal por medo de que ali tem uma informação que vá prevenir uma catástrofe. Já no transtorno de acumulação primário, a motivação é a necessidade de guardar o item em si, o sofrimento de se desfazer dele. A natureza dos itens também ajuda. No TOC, pode ser mais bizarra, lixo, unhas cortadas. No transtorno de acumulação, geralmente são coisas normais, mas em quantidade absurda. Para fechar este grupo, temos os comportamentos repetitivos focados no corpo. Basicamente, a tricotilomania, que é o arrancar cabelo, e o transtorno de escoriação ou skin picking. A característica-chave aqui, o que os diferencia, é que o comportamento não é uma resposta a uma obsessão, no sentido clássico do TOC. O que acontece é um ciclo diferente. O comportamento é precedido por uma sensação de tensão, de ansiedade, e é seguido por um alívio, ou até gratificação. Isso aproxima esses transtornos de um quadro de controle de impulsos. Perfeito. Já entendemos o espectro, já sabemos diferenciar os transtornos. A pergunta agora é: o que a gente faz? Vamos traduzir todo esse conhecimento diagnóstico em ação clínica. Vamos falar das estratégias de manejo baseadas em evidências, o nosso padrão ouro de tratamento. Na farmacoterapia, a primeira linha, sem dúvida, são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, os ISRS. O algoritmo é claro, mas aqui tem uma pérola clínica, um ponto crucial. Para o TOC, as doses são altas. Frequentemente, a gente precisa usar doses no limite superior da faixa terapêutica ou até mais altas do que as que usamos para a depressão. Se a resposta for inadequada, a gente pode tentar outro ISRS ou lançar mão da clomipramina, um tricíclico que ainda é uma opção muito potente. E aqui, um alerta clínico que eu não posso deixar de enfatizar. A latência terapêutica no TOC é longa, é significativa. A resposta não vem em 2, 3 semanas. O ensaio terapêutico adequado em dose plena pode levar de 8 a 12 semanas para a gente começar a ver um efeito. Isso precisa ser comunicado ao paciente de forma muito clara. Paciência e psicoeducação são absolutamente essenciais aqui para garantir a adesão e para não abandonar um tratamento que poderia funcionar. Mas olha, só o remédio muitas vezes não resolve. O padrão ouro da psicoterapia é a terapia cognitivo-comportamental com uma técnica específica, exposição e prevenção de resposta, ou EPR. A lógica por trás é simples, mas extremamente poderosa. A gente expõe o paciente, de forma gradual e controlada, ao seu gatilho obsessivo e o ajuda a não executar a compulsão. É a prevenção de resposta. Fazendo isso, a gente quebra o ciclo de reforço negativo.
E não podemos esquecer da família. É vital abordar a acomodação familiar, que é quando a família, querendo ajudar, acaba participando ou facilitando os rituais e, sem querer, perpetua o transtorno. Bom, estamos chegando ao final. Para concluir, vamos falar um pouco sobre o prognóstico e, o mais importante, sintetizar aqueles pontos-chave, aquelas mensagens que todo mundo precisa levar para a prática clínica depois desta nossa conversa. E a gente precisa falar sobre a gravidade disso. Olhem para esse número. 1 em cada 4. A qualquer momento, 25% dos indivíduos com TOC estão tendo ideação suicida. Parem para pensar no que isso significa. É um número alarmante, que mostra o tamanho do sofrimento que esse transtorno causa e, claro, a urgência que nós temos em oferecer um tratamento eficaz. E da ideação, infelizmente, passamos para a ação. Esse gráfico é muito claro. Ter um diagnóstico de TOC aumenta em 5,5 vezes o risco de uma tentativa de suicídio em comparação com a população geral. Pacientes com transtorno dismórfico corporal também têm um risco mais de 2,5 vezes maior. E como eu sempre digo, isso aqui não são apenas números frios numa tela. Isso representa vidas em risco e reforça de forma dramática a nossa responsabilidade como clínicos. Então vamos amarrar tudo com os pontos cruciais para levar para casa. Primeiro, esses transtornos são comuns, mas são doenças secretas. Os pacientes sentem vergonha e escondem. Segundo, comorbidades, especialmente depressão e ansiedade, são a regra, não a exceção. Sempre investigue. Terceiro, o prejuízo funcional é imenso. A qualidade de vida vai lá para baixo. E quarto, o tratamento tem suas manhas. IESRS em doses altas, muita paciência para esperar a resposta e a necessidade absoluta da psicoterapia especializada, a EPR. E eu quero terminar com uma provocação, uma reflexão para a nossa prática. Já que a gente sabe que esses transtornos vivem escondidos pela vergonha, como é que nós, como clínicos, podemos ser mais eficazes, mais proativos em rastrear o espectro obsessivo-compulsivo no nosso dia a dia? Porque o paciente não vai chegar falando, doutor, eu tenho pensamentos intrusivos sobre contaminação. Ele vai chegar com queixas de ansiedade, de depressão, com sintomas somáticos. A responsabilidade de ir além, de perguntar, de rastrear ativamente, é nossa. Fica a pergunta: como a gente pode integrar essa triagem na nossa rotina para achar esses transtornos secretos e oferecer o tratamento que literalmente pode mudar uma vida? Fica essa reflexão. Muito obrigado.